Casemiro explodiu no vestiário da seleção e ninguém esperava por isso. Não foi uma discussão qualquer, não foi mal-entendido, não foi exagero da imprensa. É sério, nunca se viu algo assim a dias da estreia da Copa do Mundo de 2026. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente. O confronto foi físico, não apenas verbal, e deixou o grupo rachado em dois lados. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu no bastidor e por que isso muda tudo para o Brasil. Imagina acordar há 4 meses da maior competição do planeta e descobrir que 2 pilares da defesa brasileira estão em guerra aberta. Isso não é um problema de tática ou rendimento. É um racha de vestiário que desmoralizou a hierarquia interna. Quando uma coisa dessas acontece tão perto da estreia, não é uma briga qualquer. É um sintoma de que algo está quebrado por dentro. E os bastidores disso são piores do que parece. Porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. Tudo começou durante a transição entre o treino tático e o intervalo na concentração da seleção. Casemiro, capitão de fato, com mais de 70 partidas pela seleção e uma carreira inteira construída sobre exigência extrema, supostamente abordou Marquinhos diante do grupo todo. O assunto era defesa, ou melhor, a falta de agressividade que Casemiro vinha vendo nos últimos dias. Marquinhos, o zagueiro experiente, vice-capitão respeitado há quase uma década, não se deixou intimidar. Segundo informações que circulam nos bastidores, o zagueiro respondeu pedindo que Casemiro entendesse a pressão psicológica que recaía sobre a defesa naquele momento. O tom subiu rápido. Muito rápido. Casemiro avançou em direção a Marquinhos, questionando o comprometimento, a agressividade, o que ele via como falta de disposição. Marquinhos não recuou, não baixou a cabeça. Os dois ficaram frente a frente, e foi aí que o silêncio tomou conta. O vestiário inteiro percebeu que aquilo ia escalar. Bruno Guimarães, sempre o intermediário, correu para se colocar entre os dois. Luiz Henrique gritou algo que ninguém captou bem. Alisson observava do outro canto com aquele olhar pesado de quem sabe que algo ruim está acontecendo. Gabriel Magalhães simplesmente virou para o lado, nem se envolveu, mas seu silêncio pesou como chumbo. E aí veio o empurrão. Segundo fontes próximas à delegação, Casemiro teria empurrado Marquinhos, e Marquinhos teria respondido. Não foi uma pancada, mas foi o suficiente para transformar uma discussão em confronto físico. O vestiário explodiu. Alguns jogadores se colocaram entre eles, outros tomaram lados. E de repente, você tinha defensores e críticos polarizados em volta de 2 ídolos que nunca tiveram atrito público até aquele momento. Ninguém viu chegando. Mas para entender por que isso é tão grave, você precisa saber o que vinha acontecendo nos bastidores antes disso tudo. Casemiro não acordou naquele dia e resolveu brigar. Marquinhos não acordou planejando uma guerra. Acontece que a seleção vinha sob pressão brutal desde a última parada de eliminatórias. Críticas sobre falta de coesão defensiva, erros em momentos decisivos, análises que diziam que o Brasil estava frágil de trás para frente. E Casemiro, em seu papel de capitão, intensificou as cobranças individuais ao longo das últimas semanas. Cada treino mais duro, cada conversa mais pesada, cada mensagem mais direta. Marquinhos, por outro lado, vinha manifestando preocupação crescente com o desgaste mental do grupo. Fontes próximas garantem que o zagueiro havia alertado a comissão técnica sobre a pressão psicológica que recaía sobre os defensores. E essa divergência de método é o verdadeiro núcleo da raiva que explodiu. De um lado, Casemiro acreditava que a seleção precisava sofrer, ser forjada na rigidez, na cobrança sem trégua. Do outro, Marquinhos enxergava que esse sofrimento desnecessário quebrava o grupo mentalmente. 2 líderes, 2 verdades irreconciliáveis, e ambos queriam o título. O mini tabuleiro do vestiário virou assim. Casemiro tinha seus aliados, jogadores que acreditam que rigor tático salva campeonato. Marquinhos tinha os seus, aqueles que sentem que pressão sem paciência quebra até o melhor grupo. Bruno Guimarães ficou no meio, tentando conter o fogo. Gabriel Magalhães, Alisson, Ederson, todos observando, pesando, decidindo quem apoiar. E é aí que a coisa fica ainda mais séria, porque a comissão técnica ouviu tudo de fora e Carlo Ancelotti foi informado minutos depois. As reações explodiram em segundos. O vestiário rachado começou a vazar rumores. Uns defendendo Casemiro, dizendo que liderança exige dureza. Outros defendendo Marquinhos, alegando que ele estava certo em alertar sobre o colapso mental. Lucas Paquetá, próximo de Marquinhos, começou a questionar método. Casemiro, que divide vestiário com Neymar há mais de uma década,
Viu sua figura de liderança abalada pela primeira vez em anos. A CBF diagnosticou desentendimento de liderança, linguagem corporativa para evitar dizer racha. E olha, isso está longe de acabar. Agora, Carlo Ancelotti está entre duas decisões ruins. Se ele pune Casemiro com afastamento ou suspensão, perde a mão de ferro que mantém a disciplina e o grupo vê o capitão caindo. Demoraliza todo mundo. Mas se ele favorecer Casemiro, Marquinhos sente-se traído e outros enxergam que liderança agressiva é premiada. Se aplica punição igual aos dois, ambos saem enfraquecidos antes da Copa. Se não punir ninguém, o vestiário entende que qualquer um pode explodir. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Fontes indicam que existem áudios de vestiário onde ambos falam sobre verdadeiras razões da raiva um do outro. Ressentimentos pessoais além da tática. E esses áudios podem vazar em questão de horas. A escalação em xeque agora. Um ou ambos podem perder minutos. A tática do time fica incerta, porque a hierarquia virou um ponto de interrogação. A janela de substituição da FIFA permite mudanças, mas só se houver lesão. Então, a pressão dobra. A estreia na Copa em 4 meses. Cada dia conta como se fosse ouro. O peso disso tudo é imenso. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas devem pingar novos detalhes. E eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Para você, responde sincero. Casemiro tinha razão em cobrar rigor total e unidade férrea. Ou Marquinhos estava certo em avisar que o grupo já estava quebrando mentalmente. Escreve aí embaixo qual liderança o Brasil precisa agora. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.